Queridos, nós queremos, dizer para você que nós estamos, como igreja, praticamente finalizando, né, tudo que está, as músicas, né, talvez também filme, alguma coisa que a gente precise, né, e também foram colocadas já os painéis na parede devido à acústica, para não sair o som para fora, né, e, enfim, devagarzinho a gente está acabando os banheiros também, agora já pode usar lá no fundo, não é? Tem o feminino e o masculino, não é? Pode usar à vontade, tem o bebedouro. Então, assim, nós estamos praticamente encerrando a questão da reforma. Amém, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque ela traz muito desconforto, na verdade. Quando a gente mudou para cá, é muita preocupação, é muitos detalhes, não é verdade? E hoje nós vamos até falar um pouquinho sobre, colocado pessoas maravilhosas no nosso meio. Nós vamos ter ainda o nosso culto de inauguração, nós vamos ter. Ainda não tivemos nosso culto, vamos ter uma festa, né, bem bonita aqui, né? Se possível trazer alguém do Mevan, pastor Luiz Hermínio, talvez pregando aqui para a gente, não é? E, então, assim, eu quero que você, a partir desse momento, se despreocupe totalmente, amém? Totalmente de qualquer situação. Porque, queira ou não queira, essas reformas, elas trazem uma preocupação. Traz ou não traz? Né? E talvez o Senhor também esteja reformando a sua vida, viu, irmão? Talvez você está mudando de um ciclo da sua vida e passando para um novo ciclo. Presta atenção, porque o Senhor tem o melhor para você. Mas você precisa estar ligado. Amém, irmãos? E nessa noite eu quero ministrar sobre exatamente isso, né? Nós, um tempo atrás, lá no Terra Firme, a gente até ministrou essa palavra. E o Senhor falou comigo lá em Maringá para mim novamente ministrar ela. E eu emendei com uma outra, né, que eu tinha também. E o Isaac ministrou sexta-feira em casa sobre criança também. Eu peguei alguma coisa dali, não é? Então, o Senhor quer ministrar no nosso coração nessa noite sobre distração. Amém? Distração é inimiga da direção. Amém? Mas eu queria antes a gente fazer uma oração. Amém, queridos? Queria orar com os irmãos. Amém? Nós precisamos sair daqui não como chegamos, mas nós precisamos sair daqui cheio da glória de Deus. Nós precisamos sair daqui com algo diferente no meu coração, na minha vida. Eu preciso aqui chorar na presença de Deus, alguma coisa precisa acontecer, o arrepio precisa vir. Amém, irmãos? O inimigo tem se levantado, ele está muito furioso. Essa madrugada nós tivemos, o Isaac estava muito bem, foi em Itajaí ontem, voltou de lá, 4 horas da tarde, começou a passar muito mal, vomitou muito, mais de 10 vezes, né, Marina? E também, assim, um enjoo, e ficou amarelo, ficou pálido, não é? E a Marina ligou para a gente, era acho que 1h da manhã, nós fomos até o hospital, oramos com ele, e até não está aqui porque não, né, está indo com um pouquinho de dor, né? O Guilherme também, 6 da manhã, começou a ter uma dor, né? Uma pedrinha, já foi embora, irmão, não? Vai embora, viu? Em nome de Jesus, vai embora essa pedrinha, viu? Então, assim, irmãos, nós estamos sentindo. A dona Marta, semana passada também, não é, Laiana? Também não passou bem lá em casa. Então, nós temos sentido assim, eu ontem e hoje, hoje principalmente, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Tomei 2 remédios para ver se passava, né? Então, assim, a gente entende que o inimigo, ele não dorme. E ele quer pegar a nossa distração. Ele quer pegar aquele momento que você, sabe aquele momento que você tira os olhos para olhar em outra coisa? Esse é o momento. O inimigo quer pegar, mas ele está amarrado, ele está debaixo dos nossos pés. O Senhor Jesus é o comando das nossas vidas, irmãos. Então nós precisamos nos apegar em Cristo, em Jesus. Amém, queridos? Então feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos nessa noite, aleluia. Quero que você se entregue ao Senhor Jesus agora. Entregue ao Senhor. Porque nós não temos nada para dar. Ontem estávamos no Mevan e a presença daquele lugar, a presença de Deus naquele lugar nos envolveu de uma maneira tão forte. E queridos, o Senhor, Deus que estava lá ontem nós estávamos cultuando Ele está aqui nessa noite. E essa presença pode entrar dentro de você, sendo que você possa ser o permissor. Você precisa permitir. Você precisa abrir a tua alma, o teu coração e deixar que essa paz inunda você. Não há como eu aqui pregando ou ministrando, eu tento introduzir dentro de você com forças humanas. Mas se você permitir o teu coração, aos poucos sendo aberto, aos poucos sendo quebrantado, essa glória, essa paz vai inundar a tua vida.
E esse é o propósito nessa noite, Ele te encher. Oh, xalaramachalaramachaias. Talvez você está do lado da sua esposa, dê a mão para ela nessa noite. Talvez você está do lado da sua esposa, talvez você está do lado do seu namorado, dê a mão para ele. Talvez você está do lado de algum irmão, talvez, dê a mão para alguém. Talvez você não esteja no lugar de ninguém, mas vai até alguém. Amanda, venha aqui, querida. Dê a mão para a Laiana aqui, pode ser. Dê a mão, não fique sozinho. Não fique sozinho, xalaramachua. Ore com o seu irmão agora, querido, ore com ele, xecalaramachua. Oh, glória de Deus, glória de Deus. É, Senhor, é a tua glória, porque nós não temos nada para oferecer, é somente ela, a tua glória. Estamos aqui pela tua presença, não porque o lugar está ficando bonito, ou porque nós queremos ver os irmãos. Estamos aqui em primeiro lugar, é pela tua presença, e aonde a tua presença está, existe cura, existe alegria, existe leveza, existe poder e graça, e nós não aceitamos qualquer frieza espiritual, mornidão espiritual. Vai embora, em o nome de Jesus. Espírito de enfermidade que vem contra a vida da igreja, você não tem poder, vai embora agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Espírito que traz, apatia, vai embora em nome de Jesus. Espírito de dúvida, você não é de Jesus, vai embora todo espírito de dúvida. Se você está duvidando, se você está no momento indeciso, vai embora, tome a tua decisão nesta noite, siga Jesus. Eu te amo, te amo, te amo, te amo, Jesus, eu te amo sim, oh Pai, te amo, te amo, te amo, Jesus, eu te quero. Diga para o Senhor nessa noite: te quero, te quero. Beba do Senhor nessa noite, se encha. Te quero, Jesus, eu te quero tanto, meu Rei. Te quero, te quero, te quero, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está neste lugar. Nós não aceitamos toda frieza espiritual, vai embora. Por isso você é livre nessa noite. Livre nessa noite para dizer obrigado, Jesus. Livre nessa noite para dizer aleluia, glória a Deus. Eu te louvo, eu te adoro. Livre nessa noite. Livre, livre para celebrar o nome do Senhor. Ah, Senhor, cura, Senhor, nessa noite a nossa vida. Cura as nossas emoções. Eu quero orar nessa noite. Se porventura alguém aqui triste, se porventura alguém aqui nesta noite que se entristeceu com seu irmão, agora a graça, a ministração do céu esteja no nosso coração. Traz a unidade. Não permita, amado, não permita nada no seu coração nesta noite. Não permita nada no seu coração nesta noite. O Senhor quer ministrar a tua vida. O Senhor quer falar com você nesta noite. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Eu vou pedir para o Rony me ajudar aqui, meu irmão. Aleluia. Aleluia, irmãos. Nós estamos felizes nessa noite, porque até aqui o Senhor nos ajudou, amém?
eu quero falar com vocês, conosco, sobre a distração, inimiga da direção. O que é distração? Distração é algo que é a falta de atenção. Amém? É a abstração, é a digressão, é o desvio, é o esquecimento, é a irreflexão, é a diversão, olha só, é o entretenimento, é o divertimento, é a separação, é o passatempo. É você estar olhando fixo em alguma coisa, e algo em volta de você acontece, e você por alguma coisa tira os olhos deste lugar e te distrai. É ou não é verdade? Distrai você daquilo que você está fixo olhando. É ou não é verdade? Então, o Senhor tem ministrado no meu coração que nós precisamos estar atentos, estar vigilantes, porque o inimigo, o furioso, ele quer nos distrair. Muitas vezes nós estamos na presença do Rei, de Jesus, estamos recebendo, estamos bebendo, estamos mergulhados, estamos cheios da sua glória, e naquele momento que você vive esse momento, esse cheio da glória, você vai até o Japão falando de Jesus, é ou não é verdade? Parece que você toma uma vitamina, um turbo, e você quer pregar de Jesus para São José todinha, a grande Florianópolis todinha, porque aquilo está vivo dentro de você, aquilo está vibrando dentro de você, é ou não é verdade? Aquilo você quer pôr para fora, você quer, eu preciso tirar isso de mim, eu preciso passar isso para outros, é ou não é verdade? Quando você recebe uma notícia boa, a primeira coisa que você quer fazer é contar para todo mundo, é ou não é verdade? Lá, sábado, no Café de Pastores, no finalzinho, a gente conversando com o pastor Zermínio e a pastora Iraci, aí eles falaram, eu acho que quinta-feira vai dar para ir na sua casa, Jair. Falou, aleluia. A minha vontade era contar para toda a igreja, meu Deus, porque vai ser uma bênção, não é? Então contei. Então, quando você está cheio da glória de Deus, você quer passar isso para frente, é ou não é verdade, irmãos? Agora, o inimigo, ele sabe disso, porque você está cheio da glória dele. Laiane e o Silvio estão dirigindo Morar Bem lá, a nossa sopona, muito boa. E algo pode querer distrair esse projeto nosso. Algo pode querer distrair essa igreja. Algo pode querer distrair o ministério de louvor. Algo pode querer distrair o ministério. Mas nós precisamos ficar atentos. Amém? Tem um versículo, abre a sua Bíblia, em 1 Coríntios 7,35. Aleluia, nós vamos falar um pouquinho sobre Salomão e sobre Josué, paralelamente, sobre os dois. Aleluia, nós precisamos do Senhor, meu Pai. Oh, Jesus, 1 Coríntios 7,35 diz assim: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor, ou sem distração alguma. Então aqui, esse versículo é chave. Esse versículo é chave na minha vida e na sua vida, porque ele fala que nós possamos nos distrair por alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele fala que quando estamos nos consagrando ao Senhor, nenhuma distração vai nos atingir. Então isso me diz o seguinte, que se eu estou distraído por algo, é porque em algum momento eu tirei meus olhos de Jesus. É ou não é verdade, irmãos? Em algum momento eu tirei meus olhos fixos no Senhor. Sabe, queridos, e muitas vezes as distrações podem vir com situações adversas ou até situações positivas. Sabiam disso? Positivas no momento da glória, no momento da felicidade, no momento, vamos falar do casamento, né? Daqui a pouco vamos ter gente casando aqui, não é verdade? Isso pode distrair você do foco, porque é tanta alegria, é tanta felicidade. Só que muitas vezes nós esquecemos que o dono dessa alegria, aquele que preparou tudo, é o Senhor, e nós muitas vezes distraímos dele. Não estou falando, né? Estou falando geral.
Vamos pensar na vida financeira então, mudar um pouquinho para não, né, ficar muito... Mas, glória a Deus, o mês passado o patrão chegou em mim e falou, vou aumentar seu salário em R$1.000, aleluia mesmo. Oh! Ah, você que falou, Cacá, você não vale, nem você nem Vonei. Mas é o seguinte, o patrão chamou lá, irmão, meu querido funcionário, eu vou te dar um aumento aqui, de tantos reais, e aquilo pode te fazer perder a tua bênção, sabia disso? Ou talvez você, lá na sua família, está vivendo um momento, e você, olha só, duas distrações, você está dirigindo seu carro, e agora eu vou falar para todos nós motoristas, e o telefone toca, e você vai atender, e em algum momento, aquele que está fazendo carteira agora, né, Cacá? Em algum momento você vai atender o telefone, você se distrai, e bate seu carro. A distração te traz prejuízo. E aí depois daquilo, vai distrair a sua família, porque teve prejuízo, teve gasto, então desfocou você daquilo que era. Amém? Então nós entendemos, queridos, que muitas vezes a distração, ela não nos faz bem. Amém? Ela deixa sequela para nós no nosso caminho. Amém? Sabe, queridos, e o trabalho do inimigo das nossas almas é realmente distrair as famílias do propósito, é trazer desestrutura familiar, é trazer, muitas vezes, inimizades, embates, e o Senhor, o nosso Pai, Ele está de olho em tudo isso aí, mas nós precisamos ficar atentos e de olho nele. Então nós entendemos que a distração é uma arma sim de Satanás. A distração é uma arma do inimigo das nossas almas. E sabe, muitas vezes nós podemos concluir a distração como uma distração invisível. Nós não estamos enxergando. Tem a distração visível, que é a do celular, mas tem a distração invisível, que é a espiritual. Que você está vivendo na casa de Deus, e você já não vive mais num ciclo, mas você vive em círculo. Você já vem no culto e volta embora, e mantém a semana de oração, mantém a semana de vir na igreja, e vem outro culto, e você começa a entender que você está distraído, que muitas vezes você já está longe da presença do Senhor. Essa é a distração invisível. Em 2 Coríntios 11:13 diz assim: assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Aleluia. Queridos, o inimigo não desiste do propósito de nos distrair. O inimigo, ele quer pegar na veia, ele quer pegar no ponto fraco, e muitas vezes esse ponto fraco é a família. Esse ponto fraco muitas vezes é a nossa vida conjugal, é o nosso relacionamento com os nossos filhos. E muitas vezes nós não estamos entendendo que já estamos fora do propósito. Não estamos entendendo que já estamos distraídos do propósito. Mas o Senhor quer nos trazer de volta. O Senhor quer nos trazer de volta para o propósito. Não existe uma vida com Deus sem um propósito. Essa igreja não pode existir sem ter um propósito. E eu quero dizer nessa noite para você que nós temos a história de Salomão. Salomão era um homem segundo a direção de Deus, o reinado do seu pai Davi. Salomão teve um ótimo começo, mas nós sabemos, em alguma parte da sua vida ele se distraiu. Abre a sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis capítulo 3, nós vamos ler um pouquinho. Capítulo 3, versículo 3 até 15. Aleluia, Jesus. Oh meu Deus, nós precisamos do Senhor aqui, Jesus. Precisamos da tua glória. Precisamos do teu fluir. Precisamos, Senhor, a tua glória neste lugar, Jesus. Então diz assim, querido, olha só. Salomão amava Deus, o nome do Senhor. Versículo 3, 1 Reis 3:3. O que demonstrava mediante suas atitudes e modo de andar, de acordo com as orientações do seu pai Davi.
mas também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados dos montes. Versículo 4, o rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. Em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Olha só, Deus apareceu a Salomão em sonho. E olha só, pede, Deus falando, pede o que desejares e eu te darei, Salomão. Ao que Salomão respondeu, tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti em fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu mantivesse prodigiosa misericórdia para com ele, e lhe concedeste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, pois, Yahvé, Senhor meu Deus, constituísse rei a teu servo em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Aleluia. Está entendendo o que Salomão falou, querido? Eu não passo de um jovem que sabe liderar. Nós, como igreja do Senhor, nós não passamos de irmãos que estamos aprendendo. Nós não passamos de irmãos que precisamos aprender muito com o Senhor. Teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade, pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar esse teu grande povo? O desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. Por esse motivo Deus declarou: rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento para ouvir e julgar com justiça. Farei o que pedisse e te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. Versículo 13, também te dou o que não pleiteias, riquezas e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei semelhante a ti. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo os meus estatutos e os meus mandamentos, como procedia Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Então Salomão despertou e compreendeu que havia tido um sonho. Assim que voltou a Jerusalém, ele se pôs diante da arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos, preparou ofertas pacíficas de comunhão e concedeu um banquete a todos os servos. Aleluia, aleluia. Olha que palavra preciosa, maravilhosa. Coloque a mão no seu coração e fala: eu quero ser um Salomão dessa geração. Salomão foi a Gibeon, no alto do monte, e quando nós entendemos alto do monte você precisa subir, você precisa enfrentar uma subida. Eu lembro quando a gente vai no monte orar, não é? Tem aquela subidinha lá que é tenebrosa, não é? Eu, como eu estou bem preparado fisicamente, nem sinto, viu, irmãos? Estou brincando, eu sinto sim, preciso me preparar. Mas quando você vai ao monte, você se exercita, há um custo nisso, para você chegar lá. E Salomão já foi naquele lugar, e foi exatamente aquele lugar que o Senhor deu um sonho a ele. E o Senhor quer falar no teu coração nessa noite. Uma das maneiras de você não distrair da sua presença é você estar no monte de Gibeon, é você estar no monte da sua glória, porque é lá que você vai ouvir a voz dele, é lá que você vai ouvir aquilo que ele tem para você, aquilo que ele ministra ao teu coração. Então, queridos, nós precisamos em todo momento estar nesse monte, todo instante estar nesse monte ouvindo o Senhor. Agora entenda o seguinte, não é um monte que você vai ter que ir. O monte que eu quero colocar entre parênteses aqui é a sua vida devocional, é a sua vida de intimidade com o Senhor, é a sua vida ali no seu quarto. Talvez ali no seu quarto, do joelho dobrado, é ali o seu monte, é ali a maior dificuldade de você estar.
E é ali que o Senhor fica torcendo: vai meu filho para aquele lugar para a gente conversar, vai meu filho que eu tenho promessas para você, vai meu filho que eu tenho libertação para você. Entende, querido? O Senhor quer nos levar a esse monte, e nós precisamos estar conectados com a sua presença. E nós vemos aqui Salomão preocupado com o povo que ele estava dirigindo. Ele estava preocupado, porque ele se sentia, aqui em versículos atrás, ele sentia um homem inexperiente, um homem que não sabia liderar. E quero dizer para você uma coisa, que nós como igreja do Senhor, nós precisamos sim se encontrar inexperientes, sim se encontrar sem saber liderar, sim necessitando dele, da glória dele, para que isso aconteça. Nós, humanamente falando, nós não vamos acertar, às vezes uma ou outra vamos, mas quando temos a unção e a glória de Deus, queridos, pode haver exortação ou palavra doce, a igreja vai entender sempre. Agora nós precisamos ir para o monte, nós precisamos sim depender dele, da presença dele. E quando nós entendemos que nós entregamos as nossas responsabilidades a ele, nós vemos que não há preocupação, há uma só preocupação de tocar em vidas, há uma só preocupação de tocar em pessoas, e esse é o propósito. Nós entramos no propósito. Sabe, queridos, eu também, além de estar aqui na igreja, nós temos outros afazeres, nós temos família, nós temos empresa, nós temos pessoas, nós temos que responder, nós temos fornecedor, nós temos pessoas que nós precisamos prestar conta, e muitas vezes não é fácil mesmo. O mundo que vivemos, todo mundo quer para si as coisas, e quanto mais você está envolvido, mais os problemas aumentam. Mas eu digo para você, pode aumentar à vontade os problemas, pode, porque é o sinal que você está no caminho, é o sinal que você está no caminho do acerto em Deus, e é o sinal que você está no caminho que Deus tem para você. Então não fica achando que você não vai ter problema, não fica achando que você não vai ter luta, não fica achando que os problemas não vão se levantar, porque vão sim. Mas se você estiver com a base nele, no monte com ele, ele vai te dar as saídas e respostas que você vai precisar. Então, queridos, Salomão pede ao Senhor sabedoria para que ele pudesse governar o povo. Salomão teve a garantia do trono, amém? Salomão teve sabedoria, realizações. Salomão pedia ao Senhor um coração entendido. Um pouquinho para frente, no versículo 16 a 28, conta a história de duas mulheres em que estavam juntas e cada uma teve um filho, e uma delas perdeu o filho, e a outra que perdeu o filho estava reclamando para Salomão: Salomão, esse filho é meu, não é dela. E as duas começaram a discutir e foram até a presença do rei. Rei, Salomão, esse filho é meu. E a outra: não, Salomão, esse filho é meu. Ok, faz o seguinte, traz um facão lá agora, uma espada, vamos repartir essa criança no meio e vamos dar a metade para uma e metade para outra. O que aconteceu? Sabedoria de Salomão, graça de Salomão, homem de monte, homem que gosta, que quer pagar um preço para ter a sabedoria. Então o que aconteceu no final dessa história? A mãe real, não Salomão, rei, pode deixar o filho com ela então. E Salomão entendeu que a mãe verdadeira era aquela que ofereceu o filho para a outra. Aleluia, aleluia. Nós vemos um homem sábio. A fama de Salomão se foi a outros lugares, outros países. Salomão teve negócio com o rei Tiro, Irão. Salomão teve negócio com a rainha Sabá. Essa rainha ficou, diz a Bíblia, que ficou maravilhada com as coisas de Salomão, com tanta sabedoria, com tanta glória, com tanta riqueza. É exatamente isso que vai acontecer na tua vida quando você se colocar na presença de Deus. As pessoas lá de fora vão ver em você algo que muda, algo que mexe nos seus olhos. Você vai ouvir da boca de outros: como eu quero ser igual a você, um homem de paz, uma mulher sábia. É isso que nós vamos ouvir, como Salomão ouviu desses reis. Agora, queridos, quando não está acontecendo isso, há alguma coisa errada com a gente.
E nós precisamos entender que nós temos toda a condição de sermos homens e mulheres sábios no Senhor. Mas, querido, Salomão deixa a apostasia chegar. Salomão, então, por algum instante, ele se distrai da presença do Senhor. Salomão, em algum momento, talvez o inimigo viu o ponto fraco dele, e Salomão começou a se envolver com mulheres prostitutas. Ali no capítulo 11, versículo 1, de 1 a 8, ali conta, e também 1 Reis 11, 6, ali fala: e assim fez Salomão que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Na verdade, Salomão teve um grande início, mas teve um final desastroso. E tem um versículo na Bíblia que fala em Eclesiastes 7, 8, que melhor é o fim das coisas que o princípio delas, melhor é o pacientemente espírito do que o altivo de espírito. Então não fique se contentando pelo teu começo, que foi maravilhoso, que foi bonito, que foi legal, gostoso, porque o que Eclesiastes fala aqui, que é melhor o fim das coisas do que o começo. Então, queridos, eu quero dizer para você que você sempre está começando algo e terminando algo, começando algo, terminando algo. É ou não é verdade? Sempre você está começando algo e terminando algo. E o Senhor quer adestrar as tuas mãos, a sua inteligência, o seu corpo, o seu espírito. O Senhor quer moldar em você a sua glória. Então nós não podemos deixar que nós humanamente sejamos os diretores, as direções para a nossa vida. E Salomão então tropeçou, casando-se com essas mulheres. Desobedeceu a Deus, se tornou escravo dos seus sentimentos. Muitas vezes o Senhor quer ministrar na nossa vida, que nós ainda em áreas da nossa vida, e eu quero falar vida emocional, e eu quero falar aqui para casais essa noite. Muitas vezes nós somos dominados pela nossa ira, pelo nosso ciúme, e o Senhor quer que nós pregamos na cruz isso, queridos. O Senhor quer, a vontade dEle é para que você entregue totalmente a Ele. Então eu quero dizer para vocês que esses sentimentos, muitas vezes, eles nos distraem, eles nos mudam, eles nos esfriam. Em algumas áreas da nossa vida, talvez a promessa, ela nos esfria. Talvez a palavra profética nos esfria. Às vezes, em ser muito radical vai te esfriar. Aleluia. Sutilmente a distração foi entrando no coração de Salomão. Amém. E sabe, eu quero dizer para vocês que o inimigo vai entrando aos pouquinhos. Ele não tem pressa, minha sogra sempre fala isso. O inimigo não tem pressa. Ele vai entrando aos pouquinhos na nossa vida, aos pouquinhos. E quando você vê, ele totalmente tomou você. Você já não tem o controle mais das suas emoções, da sua vida. E eu quero dizer para você nessa noite, que são como as raposinhas. Lembra da palavra da raposinha? Lá em Cântico dos Cânticos fala: apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O que são raposinhas? Raposinhas é o nome dado às plantas que nascem junto à videira, que tem um aspecto semelhante à videira, mas que são altamente danosas. A plantação de uvas são mortais, impedindo o crescimento das uvas. Aquele crescimento sadio da videira, sabe, queridos? Levando ao restante da uva a esterilidade. Não há produção, não há vida. Isso é raposinha. É o nome dado a essas plantas. E é exatamente isso que o Senhor ministrou ao meu coração. Nós somos uma videira. E muitas vezes, no meio dessa videira, começam a surgir raposinhas. E raposinhas nós vemos aqui que são parecidos com a planta. Então você não começa a perceber que essa raposinha começa a estragar aquilo que é bom, aquilo que é certo. Amém, irmãos? A graça de Deus começa a ser estragada, a dependência de Deus começa a ser estragada. O auxílio do Espírito Santo já não tem mais força como antes.
Então essas raposinhas começam a crescer e até o momento de sufocar totalmente nós. E sabe, queridos, quero dizer que a vinha do Senhor é a igreja de Cristo, ou a minha vida com Jesus. Amém? E às vezes nós achamos que é mais fácil cuidar da vida de outros do que cuidar da nossa própria vida. Mas o Senhor quer nessa noite ministrar a nossa vida. A nossa vida em primeiro lugar. A nossa vida, a nossa casa, a minha família. Nós precisamos entender que quando reconhecemos que precisamos cuidar da nossa vida com integridade, nós entendemos então que os problemas, as situações adversas podem vir, mas a base que eu tenho é o Senhor Jesus. Ah, meu Deus, a base é solidez, porque é o Senhor Jesus. Não está em mim, não é a minha força, mas é o Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, Cantares 2,15 fala: apanhai-vos as raposas, mas raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Aleluia. Então eu quero ministrar para você nessa noite, que muitas vezes essas raposinhas são como as distrações na nossa vida, são como os pecados pequenos, são como probleminhas que começam a surgir na nossa vida cotidiana. E o Senhor, o desejo de Deus é para que você tenha o veneno, para que você mate essa praga, para que você mate lá na raiz. Quando ela começa a surgir, você vai lá e derrame do óleo da unção, derrame da graça do Senhor e já mate aquilo. Entende, queridos? E eu estava estudando, e uma das raposinhas que é vivo em nós se chama murmuração. O que é murmuração? Queixar-se, reclamar, falar de alguma coisa mal, censurar, maldizer alguma coisa como fruto de insatisfação, descontentamento. A murmuração, na sua raiz, ela tem a ingratidão. Ela tem a ingratidão. E sabe o que eu percebi nós como igreja? Se nós não cuidarmos, isso começa a virar uma raposinha tão forte, que ela começa a sufocar tudo aquilo que era de bom em nossas vidas. E a murmuração, ela começa aqui, no pensamento, vem na boca, pelas atitudes que você está vendo, por tudo aquilo que você enxerga. Quer que eu dê um exemplo? Nós estamos assim, passando por uma reforma, 95% naquele dia já está pronto, glória a Deus. Mas nós temos aqui uma equipe que se dispôs a ajudar, a trabalhar. É ou não é verdade, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por esses irmãos. Mas sabe de uma coisa? Você é um líder, você tem opiniões diferentes, e às vezes nós se misturamos com opiniões diferentes, e aquela opinião diferente já não edifica tanto, e já começa a tornar-se uma murmuração. Ah, mas por que aquela placa ficou daquele jeito? Podia ficar um pouquinho mais para cá. Ah, mas por que essa cadeira é verde? A cadeira verde não é da cor que eu acho tão legal, podia ser cinza. E nós começamos a entender que nós entramos no caminho de raposinhas. Ah, meu Deus, meu marido, por que você... Entende? Começa a murmurar. Meu marido, por que você fez dessa forma? Era dessa forma. E seu marido está lá, sacrificando, se matando. Entende? Está entendendo, irmãos? Muitas vezes você, como funcionário, só reclama. E eu estou falando de mim também, eu só reclamo. Outra vez eu estava voando com a Luísa, e Deus ministrou naquele dia, naquele avião. Eu estava preparando essa palavra. E a gente desceu, o avião desceu, e eu pensei comigo, a gente estava indo para a Bahia, eu estava preparado com o orar, tomara que desse tudo certo. E na hora que o avião estacionou, ele não estacionou naquela ponte, ela estacionou naquele... no estacionamento do avião, onde tem que pegar um ônibus. Na hora que eu vi aquele ônibus, meu Deus do céu, tem que pegar um ônibus. Na hora o Espírito Santo falou comigo: tá vendo? A raposinha, soltou uma raposinha agora. Murmuração. O Senhor quer trocar isso em nossas vidas, irmãos. Nós precisamos ter um coração grato, irmãos, por favor. Olha que está em Êxodo 17:3, tendo ali o povo com sede de água. Êxodo 17:3, tendo ali o povo com sede de água, o povo murmurava contra Moisés e disse:
Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? Aquele povo estava sendo liberto, aquele povo estava saindo da escravidão, mas estavam reclamando porque não tinha água, não tinha gado, não tinha comida. Sempre damos atenção no ponto falho, no ponto de dificuldade, mas no ponto bom é mais desprezado. E eu quero ensinar, nós precisamos aprender nessa noite que nós precisamos olhar para as coisas boas, irmãos. Muitas vezes a nossa tendência é ser racional e olhar para a coisa ruim. Ah, mas meu Deus, por que começamos a olhar para as coisas boas, irmãos? Começa a olhar num tom de fé, de acreditar que vai mudar. Se você pegar esse copo d'água, metade agora. Alguns irmãos vão falar que, se eu perguntar, esse copo, como está esse copo? Alguns vão falar, está quase cheio. Outros vão falar, está quase vazio. É ou não é verdade? Normalmente aquele que vai falar que está quase vazio é aquele que olha mais para as coisas difíceis. O Senhor quer ensinar você nessa noite. O Senhor quer te mostrar nessa noite que o copo sempre vai estar cheio, quase cheio. Aleluia. Eu quero dizer para você que o antídoto dessa distração, que é a murmuração, é a gratidão. E 1 Tessalonicenses 5,18 fala: em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade dele em Cristo Jesus para convosco. Em Salmo 111:1 diz: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembléia dos justos e na congregação. Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Eclesiastes 12:14. Então nós precisamos entender que a murmuração não vem de Deus, vem da nossa carne, vem do inimigo. Nós precisamos entender que nós precisamos profetizar coisas boas, que nós precisamos ter motivações corretas. Amém, irmãos? Olha só, o número 2, a falta de unidade é outra raposinha. Na verdade, a murmuração te leva a falar mal de alguém, muitas vezes, ou do fruto do trabalho desse alguém. Quando nós nos encontramos cheios de justificativa, é porque falta muitas vezes arrependimento em nós, porque somos maus de arrependimento. Agora, a unidade, ela faz você entender as fraquezas do seu irmão, as fraquezas do seu filho, da sua esposa, do seu marido, do seu patrão, do seu funcionário. Essa unidade sobrenatural de Jesus, ela te faz enxergar isso. Ela te faz ter misericórdia. Ela te faz você sair do legalismo. Ela te faz você sair do julgamento. Ela te faz você sair da crítica. Ela te faz ensinar você ter um coração, sim, misericordioso. E nós precisamos ter esse coração. Nós precisamos ter esse coração. Abre comigo em Josué, capítulo 7, versículo 1. Nós já estamos quase acabando, irmãos. Josué, capítulo 7, versículo 1 diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então quem foi Acã? Acã foi aquele homem que pecou contra o Senhor, que violou e desobedeceu ao Senhor. Mas ele tinha um líder. A história nos conta o seguinte: que Josué, com o seu exército, entrou em Jericó, tomou posse, marchou em volta da cidade, as muralhas caíram, lembram? E logo após de Jericó, veio uma cidade chamada Ai. E então Josué mandou alguns homens ir até Ai, vigiar a cidade, e esses homens voltaram. E Josué, não precisa de muita gente, porque é uma cidade muito menor, é uma cidade que nós vamos ter domínio fácil. Então Josué mandou de 2 a 3 mil homens a Ai. E o que aconteceu? Primeira derrota de Josué. Josué estava com o coração do Senhor, mas alguém na sua tropa, alguém no seu exército, havia se apoderado de coisas que não eram de Deus, desobedecendo a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, o seu líder nesse momento, eu quero estudar aqui sobre Acã e Josué.
O seu líder era Josué. Josué, a história conta o seguinte, que Josué rasgou as suas vestes, se humilhou à presença de Deus. Josué poderia fazer uma reunião e falar: gente, é o seguinte, nós perdemos porque nós estamos errados. Quem aqui se aponta em que pecou contra o Senhor, ele poderia ter totalmente se voltado a alguém do seu exército. É ou não é verdade? E aí fala e nos mostra de como um líder deve agir com misericórdia, com humildade. A palavra conta que ele se rasgou, ele se humilhou à presença de Deus, ele foi buscar o nome de Deus. E aí sim o Senhor falou com ele. Aí sim o Senhor falou: meu filho, há pessoas aí com você, há uma pessoa em você que se levantou e desobedeceu a minha presença. Aleluia, aleluia. Então, o antídoto da falta da unidade é não a justificativa em se humilhar, é ceder para o seu irmão, é ceder para o seu cônjuge, é assumir o seu erro. Mesmo que você, na sua concepção, você esteja certo, mas você vai ceder para ele. E Josué não quis fazer a justiça própria, mas ele foi se humilhar ao Senhor, porque ele sabia que o Senhor, ele se humilhando ao Senhor, em algum momento o Senhor ia honrar a vida dele. Tanto é que honrou, mostrou o porquê do pecado, o porquê da derrota da cidade de Ai. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Josué se coloca como um coração quebrantado na presença dele, com um coração livre para o Senhor fazer aquilo que ele pudesse fazer. Aleluia. E se você começar a tomar a posição de Acã, o tratamento de Josué com Acã precisa ser o nosso tratamento com o nosso irmão. Um tratamento de buscar o Senhor, um tratamento de quebrantar-se ao irmão, a pessoa do trabalho, na minha casa. Josué talvez poderia entrar no caminho da murmuração, da carne, da crítica, da justiça própria. Não. Se você observar lá em Josué 7,19, ele falou, Josué chama Acã e fala assim: meu filho, vem até cá. Ele poderia ter chamado: ô rapaz, vem aqui que você... Não, meu filho. Entende? Ele poderia ter se levantado contra Acã, porque ele sabia que Acã tinha pecado contra o Senhor. Mas ele falou: não interessa, é meu filho, vem até aqui. Então nós precisamos ter misericórdia, irmãos. Precisamos ter misericórdia para que a murmuração não entre, para que o modo errado entre em nós. E Acã assumiu o seu erro. Acã se quebrantou. Josué, meu servo, Josué, meu rei, meu líder, eu errei. Josué se humilhou. É o melhor, Acã se humilhou. E é exatamente, se você vive um papel de Josué ou de Acã, o caminho é o quebrantamento, o caminho é a humilhação. O caminho não é de justificativa, de murmuração, mas de amor e quebrantamento. Então, queridos, não deixamos que as raposinhas roubem o propósito de viver a vontade do Senhor. Não podemos deixar que as raposinhas nos tragam mornidão em nos distrair. Nem a falta de decisão venha nos distrair. Nem a falta de unidade venha nos distrair. E nem a murmuração venha nos distrair. Aleluia. Aleluia. Fica em pé nesta noite, amado. Xalaramachori calaramachaias. Hori calaramachori antalaramachor. Oh Espírito Santo de Deus, estamos em Tua presença. Oh, para se preciso for rasgar as nossas vestes, para se preciso for rasgar o nosso coração, para se preciso for pedir perdão ao meu irmão, ao meu cônjuge, para se preciso for fazer isso mesmo, nos humilhar uns aos outros, e principalmente a Ti, Jesus. Eu quero que você nessa noite faça uma reflexão da sua vida. Olhe para o seu coração, olhe para as suas atitudes. Será que talvez em alguma área da sua vida você tem se distraído? Talvez, será que na sua vida, em algum momento da sua vida, você tem se distraído da glória, da presença de Deus, Jesus? Talvez decisões suas tenham levado você a se distrair da presença do Rei.
E o Senhor quer nos chamar a atenção nesta noite para que vivamos uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja com presença viva de Deus, uma igreja que cheire a presença de Deus, uma igreja que dependa de subir ao monte para ouvir a sua voz, uma igreja preocupada não em agradar homens, mas agradar a presença de Deus. Será que nessa noite você se enquadra em algum lugar, em algum momento? Então o Senhor quer falar com você, o Senhor quer ministrar a tua vida, o Senhor quer abrir os seus olhos nessa noite. Queridos, eu quero confessar, o Senhor quer abrir os meus olhos nessa noite. Eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos estar vigilantes, cuidadosos, porque a obra não são de homens, mas a obra é dele, é a obra de Deus. A obra vem dele, tudo é dele, tudo é para ele. A honra e a glória seja a ele. A honra e a glória não precisam ser de homens, mas precisa ser dele. Feche os seus olhos nessa noite. Se você se encontra em algum momento da sua vida distraído, peça perdão ao Senhor, peça perdão a ele. Se porventura você no seu coração tem algo com alguém, contra alguém, essa é a noite de você ir até esse alguém, na sua casa, no seu trabalho amanhã, ou aqui mesmo na igreja. Essa é a noite que o Senhor quer te curar. Essa é a noite que o Senhor quer fazer com que você ande mais milhas com Ele. Essa é a noite de cura e de restauração para a tua vida. Feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor. Começa a pedir perdão ao Senhor nesta noite. Oh, presença santa. Preciosa, que me faz tão bem. Tua glória inunda meu ser. Presença, presença preciosa, que me faz tão me faz tão bem. Tua glória cura as nossas emoções, tira de nós todas as raposinhas, Senhor, que possamos identificar na nossa vinha quais são as raposinhas que nos fazem impedir o crescimento, que nos afogam, oh Senhor, que nos intimidam, que possamos, Senhor, reconhecer nessa noite. Oh, te amo, eu te amo.